E o Tribunal de Contas voltou a determinar o bloqueio das contas da Prefeitura de Aracaju para garantir o pagamento dos salários do funcionalismo. Ainda durante o pleno desta quinta-feira, foi discutida a situação dos 65 municípios sergipanos que estão acima do limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O pleno do Tribunal de Contas do Estado começou com a mesma novela para os servidores da saúde de Aracaju. A expectativa de providências para o pagamento dos salários, que estão mais uma vez em atraso, e a categoria em greve. Na segunda-feira, a gente teve uma reunião com o Dr. Clóvis e protocolamos o pedido de bloqueio de contas. E para que fosse colocado hoje no pleno essa pauta para os trabalhadores poderem receber o seu salário antes que o ano termine. Antes de se chegar a essa questão, o presidente Clóvis Barbosa anunciou que 65 municípios sergipanos estão acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele pediu a rejeição de contas, mais multa máxima e a ação por improbidade administrativa. A conselheira Suzana Azevedo pediu que se analisasse caso a caso, porque houve queda na arrecadação em alguns municípios. Ela citou Canindé de São Francisco, por exemplo, que teve uma queda de 5 milhões de reais por mês. E o conselheiro Ulisses Andrade se somou e acrescentou para que seja assinado um termo de ajustamento de gestão no mês de fevereiro de 2017 com gestores municipais. Cada conselheiro, seja conselheiros julgadores, eles vão fazer termos de ajustamento com essas prefeituras para poder enquadrar essas prefeituras, os novos gestores não nomearem cargos comissionados, fazer com que o limite seja obedecido. E é isso que nós vamos fazer, acompanhar o próximo quadrimestre com os novos gestores do Tribunal de Contas, junto com essas prefeituras, e com certeza nós vamos conseguir atingir o limite permitido da LRF. Nós vamos ter que convocar todos os prefeitos, os novos prefeitos, os eleitos e os reeleitos, para que aplique aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Vai ter que diminuir a despesa com pessoal em comissão, com servidores comissionados, vai ter que diminuir a despesa para se adequar ao limite previsto na lei. O conselheiro Ulisses Andrade colocou em pauta para votação o pedido do Sindicato dos Servidores Municipais da Saúde de Aracaju. O conselheiro sugeriu o bloqueio das contas até que se paguem todos os salários, inclusive dos aposentados, referentes a novembro e o 13º salário. O pedido dele foi acatado por unanimidade aqui no Pleno do Tribunal de Contas. Os servidores pediram uma intervenção do tribunal no sentido de ajudá-los a receber os salários e o 13º, no mês de novembro, aliás, o salário de novembro mais o 13º. O tribunal acatou esse pedido, bloqueando as contas para ver se a gente consegue equacionar esse problema. Bloqueio total daquilo que pode ser, não é? Por exemplo, os repasses constitucionais, tem dinheiro de convênio que a gente não pode bloquear, que é dinheiro específico, verba carimbada, dinheiro específico para obra tal, obra A, obra B, obra C, isso não. Né? Os recursos constitucionais, os recursos próprios, aqueles recursos que a prefeitura pode gastar, certo? Com relação a salários. Ainda no pleno do TCE, o presidente falou sobre a avaliação do órgão fiscalizador em relação ao portal da transparência dos municípios. 22 municípios sergipanos permanecem com a nota abaixo de 5, uma referência média. Transparência, nós temos uma série de medidas a serem adotadas, já está sendo adotada, não somente pelo Ministério Público Federal, como também pelo Ministério Público Estadual. No nosso caso aqui seria a aplicação de multas. O Ministério Público Federal, que já ingressou com várias ações, e com o Ministério Público Estadual. Foi aprovada também no Pleno uma medida cautelar que proíbe o município de Nossa Senhora das Dores de nomear concursados. É que o prefeito queria nomear quase 200 servidores públicos, mesmo sem respeitar a LRF. Os conselheiros Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro foram contrários, mas a cautelar foi aprovada por maioria.